Joyful, joyful, we gotta glory thee. Você já reparou que, no Brasil, a gente consegue transformar qualquer tentativa de melhora em motivo para reclamar, boicotar ou rir da cara de quem tentou? É quase como se houvesse uma entidade invisível, um fantasma zombeteiro, que fica sussurrando no ouvido da população. Para que fazer certo? Faz do jeito mais torto que dá, só para ver no que dá. É isso que chamamos de espírito de porco. Esse espírito não é só a malícia pura e simples. Ele é aquele impulso quase infantil de atrapalhar, de impedir o sucesso do outro, de cutucar só para ver a confusão começar. É a pessoa que vê o vizinho pintando o muro e resolve ligar o som no último volume só para dar uma animada. É o funcionário que poderia resolver o problema do cliente em 2 cliques, mas prefere criar 5 protocolos, mandar e-mail para 3 departamentos e fazer o cliente voltar no dia seguinte. O mais triste é que, ao contrário do que muitos pensam, o espírito de porco não é algo isolado em algumas pessoas ruins. Ele é cultural, enraizado. Crescemos ouvindo que quem tenta demais é metido, que o combinado é esperar dar errado para falar que avisou. E pior, celebramos quando o outro se dá mal, como se isso equilibrasse uma balança imaginária da vida. Não é só no trânsito onde o sujeito fecha o cruzamento de propósito porque ninguém vai passar antes de mim. Não é só na política, onde um adversário torce contra qualquer projeto só porque não foi ele que propôs. É no dia a dia, nas redes sociais, no atendimento ao público, na fila do supermercado. É uma espécie de esporte nacional. E aí vem a pergunta que incomoda. Por quê? Mesmo sabendo que isso atrasa a nossa vida, a gente continua alimentando esse comportamento. É medo de ver o outro progredir? É preguiça de se adaptar a um padrão melhor? Ou será que, no fundo, sentimos prazer em ver o caos acontecer? Esse é o ponto de partida da nossa conversa. Porque, antes de falar sobre como mudar isso, precisamos encarar o fato de que o espírito de porco não é só sobre o outro. Muitas vezes, ele está sentado ao nosso lado, ou no espelho. Para entender por que o brasileiro parece ter um talento nato para sabotar o próprio progresso, é preciso voltar um pouco no tempo. O espírito de porco não brotou do nada. Ele foi cultivado, adubado e regado por séculos de história confusa, relações de poder distorcidas e um certo hábito de sobreviver na malandragem. Desde o período colonial, a lógica dominante não era a de construir coletivamente, mas a de levar vantagem individual, mesmo que o coletivo pagasse o preço. Era cada um por si. E se desse para passar a perna no sistema ou no vizinho, melhor ainda. Afinal, o sistema também sempre passou a perna na gente. Esse ciclo vicioso fez nascer uma mentalidade de que, se eu não me proteger, vou ser enganado primeiro. E a proteção, no caso, não é cooperar, é dificultar a vida do outro. A escravidão, o coronelismo e as elites políticas que tratavam o país como propriedade particular reforçaram a ideia de que o espaço público não pertence a todos, e sim a ninguém. Resultado: se ninguém é dono, ninguém cuida. E se ninguém cuida, vale mais a pena tirar vantagem rápida do que pensar no futuro. Avançando para o século XX, vemos que essa mentalidade não só sobreviveu como evoluiu. A industrialização trouxe novas oportunidades, mas também novas formas de jeitinho e sabotagem. A burocracia inchada e mal pensada criou o ambiente perfeito para que o espírito de porco florescesse. Por que ajudar um processo a ser mais rápido se enrolar o cliente pode render um agrado? Por que resolver um problema hoje se posso usar a demora como moeda de troca amanhã? Na política virou estratégia. Sabotar projetos, travar votações, criar empecilhos não porque são ruins, mas porque foi o adversário que propôs. E a população, cansada e descrente, muitas vezes aplaude a obstrução, achando que é uma forma de dar o troco.
Esse comportamento se espalhou tanto que hoje, até quando alguém propõe algo bom, a reação imediata é desconfiar, criticar e procurar o defeito. É como se o brasileiro já estivesse treinado para procurar a falha antes mesmo de ouvir a ideia inteira. O espírito de porco se alimenta justamente disso. De uma história de desconfiança, competição desleal e falta de sentimento de pertencimento ao que é coletivo. E quando a gente cresce nesse ambiente, não percebe que repete o padrão. Pior, acha normal. Mas entender de onde isso vem é só o primeiro passo. O próximo é mais desconfortável. Perceber como, mesmo com toda essa consciência, nós mesmos continuamos reproduzindo o que criticamos nos outros. É fácil apontar o dedo e dizer que o espírito de porco está nos políticos, nos vizinhos, nos motoristas de aplicativo, nos atendentes de loja ou no brasileiro médio. Difícil é admitir que, de vez em quando, ele também fala pela nossa boca. E isso é o que incomoda. A constatação de que não estamos apenas cercados de sabotadores, às vezes, somos um deles. Quem nunca comemorou, nem que fosse em silêncio, quando aquela pessoa que se acha demais quebrou a cara? Quem nunca atrasou de propósito uma resposta porque o outro não merece prioridade? Quem nunca torceu para um projeto dar errado só para dizer "eu avisei"? Pois é, não é bonito, mas é real. O espírito de porco é um hábito disfarçado de personalidade. A gente se convence de que não é maldade, é só sinceridade. Não é sabotagem, é justiça. Só que, se a gente for honesto, vai perceber que muitas dessas ações não constroem nada, só atrasam o que poderia andar. Essa postura se manifesta em pequenas coisas. No trabalho, quando alguém sugere uma ideia e a gente já responde com um "isso não vai dar certo", antes mesmo de ouvir o final. Em casa, quando um familiar tenta mudar um hábito e a gente ri ou desincentiva. Nas redes sociais, quando encontramos um erro num conteúdo e, em vez de corrigir de forma construtiva, preferimos expor e humilhar. O curioso é que, no fundo, todos dizem querer um Brasil melhor, mas melhor não se constrói com torcida contra. Nenhum país se desenvolve quando a maior motivação das pessoas é provar que o outro está errado. E o mais perverso desse comportamento é que ele não atinge só o outro, ele volta para nós. Ao atrapalhar, criar barreiras e cultivar o caos, a gente atrasa a nossa própria vida. É como jogar lixo na rua e depois reclamar da enchente. É como rir do carro do vizinho quebrado, enquanto o nosso também está caindo aos pedaços. O espírito de porco adora se camuflar. Ele se apresenta como esperteza, honestidade brutal ou desconfiança saudável. Mas, no fim das contas, ele é o mesmo sabotador sorridente que impede que as coisas avancem. E é por isso que, antes de querer mudar o Brasil, a gente precisa fazer a pergunta mais incômoda de todas. Até que ponto eu mesmo não sou parte do problema? Porque se essa resposta for ignorada, todo discurso sobre mudança não passa de teatro. O espírito de porco não é só irritante. Ele é caro, caríssimo. Ele consome tempo, energia, dinheiro e oportunidades que o Brasil não pode se dar ao luxo de desperdiçar. É como se estivéssemos constantemente cortando as próprias pernas antes de tentar correr. Na economia, esse comportamento cria um ambiente de desconfiança crônica. Empresários hesitam em investir porque já assumem que vão enfrentar sabotagem, atrasos e atalhos nada éticos. Funcionários gastam mais energia se defendendo de armadilhas internas do que fazendo o próprio trabalho render. O resultado é um ciclo de produtividade baixa, custos altos e projetos que morrem antes mesmo de nascer. Na política, o estrago é ainda mais evidente. Quantas leis e reformas deixam de avançar, não porque são ruins, mas porque quem está no poder prefere ver o adversário falhar a permitir que algo bom seja feito. A sabotagem não é velada, é explícita. Bloqueios, discursos inflamados, distorção de informações e, claro, aquela velha tática de jogar para a plateia para ganhar aplausos fáceis. O problema é que, enquanto o espetáculo acontece, o país para. Nos relacionamentos pessoais, o espírito de porco mina a confiança. Casais competem para ver quem tem mais razão, em vez de resolver problemas. Amizades se desgastam porque um lado prefere apontar falhas do que apoiar conquistas. Famílias se afastam porque é mais fácil criticar do que colaborar.
É impressionante como um comportamento tão pequeno em aparência consegue corroer vínculos tão grandes. Até a imagem internacional do Brasil sofre. Lá fora, existe a percepção de que aqui as regras não pegam e que o próprio povo dá um jeito de burlar qualquer sistema. Isso afasta investidores, prejudica negociações e mantém o país preso na reputação de o lugar onde nada funciona direito. E o mais irônico, muitas vezes somos nós mesmos que reforçamos esse estereótipo com piadas e autodepreciação. O espírito de porco é um luxo destrutivo que a gente sustenta como se fosse tradição, mas não é folclore inofensivo. É uma prática que custa bilhões por ano, destrói relações e mantém a roda da mediocridade girando. E enquanto fingirmos que ele só existe nos outros, continuaremos pagando essa conta coletiva que ninguém quer assumir, mas que todo mundo ajuda a aumentar. Se o espírito de porco é tão nocivo, por que ele continua firme e forte, atravessando séculos e se adaptando a qualquer cenário? Simples, porque ele é confortável. E, para muita gente, confortável é mais importante que correto. Primeiro, ele sobrevive porque não exige esforço. É muito mais fácil criticar do que construir, sabotar do que resolver, rir do que propor. Fazer parte da solução dá trabalho, expõe ao risco de errar e, pior, ao risco de ser alvo de outro espírito de porco. Então, por instinto de autoproteção, muita gente prefere ficar na torcida contra. Segundo, ele é reforçado socialmente. No Brasil, ser malandro muitas vezes é visto como sinal de inteligência. Quem se dá bem trapaceando recebe risadinhas cúmplices, tapinhas nas costas e até status de esperto. Já quem segue as regras e tenta melhorar o sistema é rotulado como ingênuo, otário ou puxa-saco. É um código cultural que premia a esperteza nociva e pune a colaboração genuína. Terceiro, o espírito de porco sobrevive porque o sistema oficial falha. Quando o poder público é lento, ineficiente ou corrupto, o cidadão aprende que as regras não funcionam. E, se as regras não funcionam, por que respeitá-las? Essa lógica cria um terreno perfeito para justificar qualquer sabotagem. Afinal, se eles fazem, eu também posso. Quarto, ele se alimenta da inveja. Não a inveja declarada, mas aquela silenciosa, disfarçada de crítica construtiva ou opinião sincera. Ver o outro progredir mexe com a insegurança pessoal e, para lidar com isso, muita gente prefere minar o sucesso alheio do que enfrentar a própria estagnação. E por último, ele sobrevive porque é divertido. Sim, existe um prazer perverso em ver o caos acontecer. Rir de um tropeço, assistir à confusão, sentir que o jogo está igualado quando alguém cai. É um entretenimento barato, mas viciante. O problema é que tudo isso cria uma armadilha. Quanto mais o espírito de porco é praticado, mais ele parece normal. E quando algo parece normal, deixa de ser questionado. Viramos cúmplices sem perceber. E é aí que mora a armadilha final. Para acabar com ele, não basta mudar leis ou criar campanhas bonitas na TV. É preciso mexer onde dói, no comportamento individual, na educação, na forma como reconhecemos e recompensamos atitudes no dia a dia. Matar o espírito de porco de vez talvez seja utopia, mas enfraquecer esse bicho já mudaria radicalmente o jeito que o Brasil funciona. E para isso não existe bala de prata. É ação diária, chata, repetitiva e pior, começa em nós. Primeiro passo: parar de romantizar a sabotagem. Não é brincadeira, não é esperteza, não é o jeito brasileiro de ser. É atraso, é corrosão. Quando alguém atrapalha um processo de propósito, prejudica um colega ou distorce uma informação para causar confusão, não está sendo engraçado, está jogando contra o próprio time. E o mínimo que a gente pode fazer é parar de rir, parar de aplaudir e começar a reprovar de verdade. Segundo passo: praticar a colaboração ativa. Isso não significa ser ingênuo, mas estar disposto a construir soluções em vez de só apontar problemas. É oferecer ajuda, sugerir caminhos, facilitar a vida de quem está tentando fazer algo dar certo. Pequenas atitudes: responder um e-mail rápido, dar um feedback construtivo, respeitar prazos, enfraquecem o espaço onde o espírito de porco cresce. Terceiro passo:
responsabilizar-se pelo coletivo, cuidar do que é público como se fosse seu. Parar de achar que ninguém cuida, então eu também não vou cuidar. Essa mentalidade é exatamente o combustível que mantém o problema vivo. O que é coletivo é de todos, e o que é de todos exige mais cuidado, não menos. Quarto passo: valorizar quem faz certo. No Brasil, elogiar parece ser pecado, mas é preciso normalizar reconhecer esforço e resultados. Quando a sociedade premia a integridade e não a malandragem, o espírito de porco perde glamour. Quinto passo: cortar pela raiz dentro de si. É encarar aquele prazer mesquinho de ver o outro se dar mal e perguntar: o que isso realmente melhora na minha vida? Na maioria das vezes, a resposta é nada. Esse exercício constante é o que impede a gente de virar exatamente aquilo que critica. Por fim, entender que o espírito de porco não é um monstro externo. Ele é um vírus social que se espalha pelo comportamento. Quanto mais gente se recusa a transmiti-lo, mais ele enfraquece. Mas enquanto o tratarmos como folclore inofensivo ou coisa dos outros, ele vai continuar firme, rindo da nossa cara. O futuro do Brasil não vai ser decidido apenas em Brasília ou no mercado financeiro. Ele começa no jeito que cada pessoa reage às pequenas oportunidades de colaborar ou sabotar no dia a dia. E, se um dia quisermos nos livrar do espírito de porco, a mudança vai ter que ser radicalmente pessoal antes de ser nacional. Porque, no fim, a verdade incômoda é essa: ou a gente deixa o espírito de porco para trás, ou ele continua puxando o país para o mesmo buraco de sempre. E nesse buraco, não tem futuro nenhum.